aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e finalmente o tão esperado vídeo do cinto com fivela forrada. Caso você não tenha assistido os outros dois vídeos, eu já ensinei a fazer esse vestido do zero, toda a parte de modelagem, estruturação, forro, tudo bem certinho. E para finalizar esse vestido, ficou faltando mostrar para vocês e dividir com vocês como eu fiz o cinto forrado. Eu já fiz alguns cintos forrados usando cola, mas eu nunca gostei tanto do resultado como eu gostei desse, tá? Então eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem. E por favor, caso esse vídeo seja útil para você, caso você goste do meu trabalho, por favor, eu te peço para que compartilhe esse vídeo com quem você sabe que possa se interessar. E sem mais delongas, vamos logo aprender a fazer esse cinto com fivela forrada e eu tenho certeza que depois que você aprender, você vai ficar a louca dos cintos e vai fazer vários. Para ser a base do cinto, eu vou usar essa entretela grossa que tem cola de um dos lados. E vou usar uma fivela de tamanho médio, quadradinha, que eu encontrei numa loja de aviamentos. A primeira coisa que eu fiz foi cortar a entretela com a medida da minha cintura, mais uns 10 centímetros de folga, tá? E a largura tem que ser uma largura que cabe certinho na fivela. No meu caso aqui, 3 centímetros. Já o tecido, eu cortei com o dobro da largura, mais sobras de costura. Então, se o meu cinto tem 3 centímetros, eu cortei com 8 centímetros, que é o dobro, mais 2 centímetros de sobra de costura. Lembra de deixar a sobra de costura também na lateral. E para esse projeto, eu tô usando alfinetes sem cabeça, que vai me ajudar na hora de passar com o ferro. Observem que um dos lados da entretela tem um leve brilho, e é esse lado que tem a cola. Então, a gente vai colocar ele em contato com o avesso do tecido. E observem também que eu tô deixando sobra de costura na lateral e a sobra de costura também na parte superior. E aí, é só colocar os alfinetes prendendo a entretela no tecido. E para colar essa entretela, se usa o ferro. Eu gosto de pressionar em cima, deixo por uns 10 segundos e mudo para a partezinha da frente até que todo o cinto esteja totalmente colado. Olha só como fica ótimo, realmente bem coladinho. E agora, tá vendo essa partezinha de cima que era a sobra de costura? Eu vou dobrar para dentro e vou alfinetar por toda a extensão. Então, com agulha de mão e linha, eu vou apenas alinhavar. Depois de alinhavar, eu vou dobrar o tecidinho assim, ó, direito com direito, tá vendo? Eu vou deixar bem certinho a sobrinha de costura, porque vou passar uma costurinha na máquina nessa lateral. E nessa hora é importante lembrar de dar retrocesso no final e no começo da costura também. Se você observar que tem bastante sobra de costura, pode dar uma refilada. Eu até cortei um pouquinho ali no cantinho para que não ficasse um excesso de tecido quando eu fosse desvirar. E olha só como fica bem bonitinho o acabamento da lateral quando se vira para o lado do direito. Eu fiz isso com as duas pontinhas. E agora, para finalizar a parte do cinto, eu só vou colocar essa sobrinha de costura de 1 centímetro para dentro. E essa parte, de novo, precisa de muita paciência, porque você não pode dobrar muito, ficar
aparecendo a parte da frente do cinto, não pode ficar repuxado. Então vai com calma, vai alfinetando, vai arrumando bem os cantinhos. E aí tem duas opções de acabamento. Se você preferir, você pode passar um pesponto na máquina, um de cada lado do cinto, não vai ficar feio. Mas eu, pro meu gosto pessoal, gosto de fazer esses acabamentos à mão. Então vou fazer pontinhos invisíveis porque eu não quero que apareça a costura. E esse é o resultado da parte do cinto. Vamos agora trabalhar com a parte da fivela. Eu peguei aqui 2 pedaços de tecido, percebam que tá bem grande em relação à fivela, e eu também entretelei, tá? Então eu fiz do mesmo jeito, passando com o ferro, para que ele ficasse mais estruturado. Eu vou pegar a fivela, vou dobrar ela, ó, de modo que o avesso fique para cima, e vou passar um lápis dentro para pegar bem essa forma, esse quadrado da parte interna. Vai ficar um quadradinho. E nessa marca desse quadradinho é onde eu vou costurar. Mas primeiro eu vou colocar um tecido sobre o outro, direito com direito, ó, as estampinhas para dentro. Eu fiz uma costura reforçando bem os cantinhos e ficou dessa forma. E agora eu vou dar uma dobradinha nele para conseguir fazer um pique central, para conseguir fazer esses piques na diagonal. A minha intenção aqui é que esses cortes cheguem o mais próximo dessa quininha, tá? Mas tome cuidado para não cortar a costura. Depois de ter feito esses piques, eu até dei uma ajeitada com a mão para lacear um pouquinho mais e logo em seguida cortei esses excessos. Vai ficar dessa forma e agora eu vou voltar com a fivela, vou posicionar ela direitinho ali para conseguir fazer um risco, ó, bem no centro da fivela, tá vendo? Eu faço com o lápis mesmo, porque eu vou fazer piques nessas marcações. E esse pique é feito somente no tecido de cima. E aí eu vou dobrando, olha só, de forma que eu consiga introduzir esse pedaço de tecido e levar ele para o outro lado. É um pouco difícil porque o tecido está entretelado, então ele vai estar mais durinho, mas dá certo. Depois que você passar as duas partes para o outro lado, eu recomendo que você passe bem com o ferro para que realmente fique bem certinho e que você observe que se esse desenho da parte interna, desse quadradinho, tá bem bonitinho. Passou com o ferro, viu que tá tudo certo, agora a gente vai vestir a fivela. Então, por esse lado que tem as aberturas no tecido, olha só, eu vou colocar de modo que eu passe a fivela na parte de cima e na parte de baixo também. Vai ajeitando com as mãos, bem certinho, vê se a fivela acomodou bem. Olha só como a parte interna da fivela já fica bem acabadinha. E agora é só fazer mesmo o acabamento. Então, eu vou começar por essa parte que tem os cortes, tá? No tecido. Eu vou cortar primeiro o excesso, mas reparem que eu não tô cortando o excesso tudo de uma vez. E eu recomendo que você também faça isso. Então, corte primeiro o grosso, tá? E aí depois você vai vindo refilando mais para você não correr o risco de cortar demais e ter que recomeçar o processo do cinto. Olha só, e agora com agulha de mão e linha dupla, eu vou começar a costurar. Reparem que eu tô pegando só na entretela, então a minha agulha não tá passando pro outro lado do tecido, tá? Isso vai fazer com que não fique costura aparecendo do outro lado. Então, tenta pegar só a parte da entretela mesmo, tá? E vai costurando pontos pequenos, pontos um pertinho do outro, que vão ficar muito mais bonitinhos. Aqui eu já costurei os 4 cantinhos da fivela.
E eu vou começar então a retirar o excesso dessa parte de tecido. E eu vou fazer como eu fiz na primeira parte. Eu tiro uma parte considerável do excesso, mas eu não tiro de uma vez só, tá? Eu tiro primeiro uma parte, depois eu vou tirando para não correr o risco de cortar muito. E já nessa parte, antes de costurar, é necessário que a gente dobre meio centímetro para dentro, tá? Para essa pontinha não ficar desfiando, tá bom? A parte das quinas é a parte um pouco mais difícil, porque tá grosso o tecido, então você precisa arrumar a forma de dobrar que você mais achar bonito, tá? Eu cortei um pouco o excesso, fiz um pique, até que eu cheguei no que eu considerei ideal. E de novo, a gente vai vir costurando com pontinhos à mão, pontinhos bem pequenininhos, invisíveis, para não aparecer linha nenhuma. Pode parecer fácil demais no vídeo e de fato eu posso dizer para vocês que não é difícil, mas é trabalhoso, tá? Não é uma coisa que você faz assim em 5 minutos. Precisa de uma dedicação a mais, fazer com bastante calma, mas pensa que no final vai valer a pena, que você vai ter uma fivela forrada por você. Olha só, esse foi o resultado da minha fivela. Não ficou 100% perfeita, mas é treino, tá? A cada fivela que você for fazer, você vai notar que você melhorou alguma coisa, tá? Mesmo assim, eu gostei bastante do resultado, ela ficou bem bonitinha. E aqui está o meu cinto, já prontinho também. Agora, então, eu vou introduzir o meu cinto de baixo para cima na minha fivela. Olha só. Para decidir o tanto aqui que vai ser a vira, onde vai ter uma costurinha para prender esse cinto na fivela, né? Então, você experimenta, vê o quanto que você acha necessário, tá? E aproveita esse momento para ver bem centralizadinho e fazer uma marcaçãozinha com um lápis, que é onde essa parte da fivela, o passante, vai ficar, tá? A gente vai ter que fazer um furinho para encaixar ela. E agora, usando um desmanchador de costura, que ele tem uma pontinha bem afiada, eu vou fazer um furinho bem discreto. E aí, vou introduzir nessa fivela. Olha só como vai ficar. Fica bem certinho e fica imperceptível esse furinho, por isso que você tem que prestar bastante atenção para fazer um furinho bem pequenininho, tá? E aí é só passar uma costurinha, então, na máquina, uma costurinha reta. E agora só falta, então, a gente colocar o ilhós. Você pode deixar o cinto assim, caso você não queira que tenha os furinhos, mas eu gosto. Então, eu marquei na minha cintura, aonde seria o primeiro, e eu fui colocando os pontinhos em 5 centímetros, tá? Você pode fazer como você preferir, com 6 centímetros, com 7, fica a seu critério. Como eu não tenho a maquininha de ilhós aqui em casa, eu levei esse cinto até um armarinho e eles colocaram pra mim. E tá pronto, esse foi o resultado. Me conta aqui nos comentários o que você achou. The brightest sky I have ever seen, the most colorful one I've